Nessa aulinha, nós vamos estudar a função do segundo grau, também chamada de função quadrática, né? O que é uma função de segundo grau? É uma função do tipo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, ou y igual a ax quadrado mais bx mais c. Isso porque na matemática, f de x e y significam a mesma coisa, né? Tá, observa aqui, ó, importante, hein? Com A, B e C reais, então o A, o B e o C devem ser números reais, e o A não pode ser zero. É porque se o A for zero, aí não vai ter o x quadrado, né? Aí não vai ser de segundo grau. O B e o C podem ser zero, tá? Mas o A não, beleza? Tá, importantíssimo a gente conhecer esse A e saber o que significa. Ele é um cara muito importante na parábola, tá? Presta atenção, ó, se o A, esse Azinho, que é o cara que multiplica o x ao quadrado, se ele for um valor positivo, ou seja, maior que zero, a boquinha da parábola vai ser para cima. Boquinha concavidade a gente chama, né? Mas fala boquinha para ficar mais bonitinho, né? O certo é concavidade. Então, a parábola fica com a concavidade para cima. Presta atenção, esse pontinho aqui, ó, que é o pontinho mais baixo que ela chega, digamos assim, ele é chamado de vértice, beleza? Tem que conhecer esse nome, tá? Vértice da parábola. Ó, se o A for negativo, ou seja, menor que zero, aí a concavidade, a boquinha da parábola, vai ser para baixo, assim, beleza? E aí, esse ponto aqui, que é o máximo que ela chega, também vai ser chamado de vértice. Agora, presta atenção numa coisa que eu vou te falar, tá? Ó, presta atenção. Nesse caso aqui, o A maior que zero, boquinha para cima, né? O vértice pode ser chamado de outra coisa, tá? Tem outro nome para ele. Tá? Agora pensa comigo. A parábola está descendo, descendo, descendo. Chegou aqui, né? Chegou aqui, né? E ela começou a subir. Então, esse carinha, ele vai ser chamado, quando a boquinha for para cima, nessa primeira situação, esse carinha também vai ser chamado de ponto de mínimo. Viu? Ponto de mínimo. Agora, esse caso aqui é diferente, né? Ó, a parábola tá subindo, 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 subindo. Chegou ali naquele ponto, começou a descer. Então, como é que ele vai ser chamado nesse caso? Ponto de máximo. Isso é importantíssimo, tá? Então, nos dois casos, o nome vértice serve. É o vértice da parábola. Mas, quando a boquinha é para cima, o vértice é chamado de ponto de mínimo. Quando a boquinha é para baixo, o vértice é chamado de ponto de máximo. Ok? Então é assim que funciona. Agora vamos estudar, vamos fazer exemplos, vamos adiante com o nosso estudo, tá? Vamos à obra então, né? Vamos fazer um gráfico de parábola e vamos estudar isso profundamente, tá? Acho que a melhor forma de você aprender isso aqui é com um modelinho como esse aqui, tá bom? Ó, faça o esboço do gráfico da função f de x igual a x quadrado menos 6x mais 5. Por uma questão de vestibular ou de Enem, né, o mais importante que pode ter numa parábola sempre são o vértice e as suas raízes, né? Geralmente são essas as perguntas que o vestibular faz. As perguntas que são feitas estão associadas com esses valores, com esses pontos, entende? Então, a gente tem que aprender a encontrar isso, tá? Fundamental saber isso aí. Então, primeira coisa, vértice, beleza? Vamos aprender a achar as coordenadas do vértice da parábola. Então, tem duas formulazinhas aqui que você tem que memorizar, tá? A fórmula do x do vértice, xv, que é menos b sobre 2a, ok? Ah, professor, não sei quem é o a, o b e o c. Então, olha bem, o a é esse 1 aqui que está na frente do x quadrado que não aparece. O b é esse menos 6. E o c é o nosso querido 5, tá? Então, esses são o a, o b e o c. Então, olha lá, ó, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, não é? Então, quanto é que vai valer o x do vértice? Bom, o b é menos 6, tá vendo? Como tem esse outro menos aqui na frente, menos com menos a mais. Então, fica 6 dividido por 2 vezes 1. 6 dividido por 2 é 3. Então, o x do vértice vale 3. A coordenada x do vértice é 3, certo? Agora, o y do vértice. Qual é a fórmula do y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Ah, professor, quem é esse delta? O deltazinho da fórmula do Bhaskara, lembra? b quadrado menos 4ac. Tem até a musiquinha. Havia um deltinha na fórmula de Bhaskara. b quadrado menos 4ac, agora eu vou gravar.
Laralá. Lembra? Vai lá e assiste a aulinha Equações de Segundo Grau, tá? Tem no canal, tem no site também para você, né? Nosso site tá aqui, ó, www.avagaeminha.com.br, né? Vamos lá, então. O y do vértice tem essa fórmula. Então, vamos lá. Delta. Delta igual b quadrado menos 4ac. O delta vai ser, então, quem? O b, que é o menos 6, ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5, certo? Menos 6 ao quadrado dá 36. 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. Então, 36 menos 20, o delta é 16, tá bom? Então, o y do vértice vai ser o quê? O y do vértice vai ser menos 16 sobre 4 vezes 1. 4a, né? Então, o y do vértice vale menos 4. Olha só, a gente descobriu que o nosso vértice, né, que eu vou chamar de V, possui coordenadas 3 e menos 4. Beleza? Então, vamos marcar aqui no nosso plano cartesiano bonitinho, 3 e menos 4. Olha lá, ó. 1, 2, 3 aqui. 1, 2, 3, 4 aqui, ó. 3 e menos 4. Cruzando aqui, o ponto tá aqui, ó. O vértice. A boquinha da parábola é para onde, hein? É para cima, né? Concavidade para cima. Por quê, professor? Porque o A é positivo. O A é 1, tá vendo? Ó? Então eu sei que a concavidade dela é voltada para cima, né? Mas, para fazer o esboço do gráfico de uma forma legal, também é legal a gente ter as raízes à mão, né? Quem são as raízes? Pois é, as raízes que a gente encontra na fórmula do Bhaskara, né? Ou a técnica do processo mental, da soma e do produto. A gente tem um videozinho explicando isso para você, né? Então tá, eu vou achar as raízes pelo processo mental, que é muito mais fácil, né? Olha aqui, ó. Vamos lá, o segundo cálculo, as raízes, né? Sempre quando você vai fazer um esboço de gráfico, é legal ter essas informações, o vértice e as raízes. Então, para achar as raízes, vamos igualar a zero, né? Claro, né? Então, olha aqui, ó, x quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. Então, pelo processo mental, você vai lá assistir aquele videozinho, né? Você vai ver que a soma tem que ser o b com o sinal trocado. Então, a soma tem que ser 6. E o produto é A vezes C, ou seja, 1 vezes 5, 5. Então, o produto tem que ser 5. Lembra? Soma menos B produto AC. Olha lá, ó. Então, a soma tem que ser 6 e o produto tem que ser 5. Dois numerozinhos que somando dá 6 e multiplicando dá 5 são 1 e 5, né? Ó, 1 mais 5 é 6. 1 vezes 5 é 5. Então, o x', que é uma das raízes, pode ser o 1. E o x duas linhas é o 5. Só lembra que no final tem que dividir pelo A sempre, né? Aqui é 1, não vai mudar muito, né? Mas a gente sempre faz isso para padronizar, para não esquecer. Então, as raízes são 1 e 5. Professor, o que são as raízes? Grava aí. Raiz é onde corta o eixo x. Pegou? Raiz é onde corta o eixo x. Qual é o outro nome de raiz? Zeros da função, né? Raízes ou zeros da função, tá bom? Então tá, as raízes são 1 e 5. Tá aqui o nosso querido 1, 2, 3, tá aqui o nosso querido 5. Então essa é uma parábola interessante, né? Ó, ela, como é que é o jeitão dela, né? Ela tem o vértice 3 e menos 4 e as raízes 1 e 5. Então o desenho dela ia ficar assim, ó. Tá bom? Bem bonitinho aqui o desenho dela, tá? Tá feito o esboço do gráfico que a gente queria. Então vamos de novo, revisando. Primeira coisa, o vértice, né? Ó, metade das questões de vestibular e Enem estão associadas a ele. Depois a gente vai fazer exemplos contextualizados, tá? Você vai entender o que eu tô falando. Então, primeira coisa, vértice, x do vértice, menos b sobre 2a. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Então tá, calculei o vértice, 3 e menos 4. Né? Tá aqui o pontinho, 3 e menos 4. Segundo passo, achar as raízes, que são os pontos onde corta o eixo x. Né? Com isso, eu vou ter um apanhado, eu vou ter elementos para poder fazer o gráfico bonitinho. Tá? Só outra coisa para você, tá? Que eu não comentei aqui, mas vou comentar agora. Bom, esse processo aqui, para achar o y do vértice, poderia ser eliminado aqui nesse caso, tá? Teria uma outra forma também, matemática, de fazer isso. Veja, o x do vértice deu 3, não é? Deu 3, né? Bom, o que diz a nossa linguagem de função? Que quando eu tenho o valor do x, que é 3, basta eu substituir na função para achar o y, né? Então eu teria um outro caminho. Ó, até porque, quando eu falo que f de x é x quadrado menos 6x mais 5, é a mesma coisa que eu dizer que y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, né?
Então, se eu sei que o meu x do vértice é 3, substituindo o 3 aqui no lugar do x, eu vou achar o y do vértice. Então, eu poderia fazer esse cálculo aqui, achar esse 3, pegar esse 3 e substituir na função para achar o yv, sem precisar fazer esse cálculo aqui, tá? É legal saber os dois caminhos, né? Então, ó, só para você ver que dá certo, né? Quer ver, ó? Se eu colocar 3 no lugar do x, olha aqui, ó, y vértice é igual a 3 ao quadrado menos 6 vezes 3, não é? Mais 5. Correto? 3 ao quadrado não é 9, não? É, né? Menos 6 vezes 3, 9 menos 18. Ó, presta atenção. 9 mais 5 é 14. 14 menos 18 é quanto? Menos 4. Viu como deu certinho? Tá. Então, o y do vértice pode ser obtido por esse processo também, né? Vê como é mais rápido do que fazer isso aqui tudo, né? Hã? Não é? Então tá. Bom, então é importantíssimo que você saiba definir o vértice e as raízes, tá? Uma coisa, as raízes nem sempre vão ser reais, né? Isso às vezes acontece. É porque tem parábolas que ficam voando aqui, ó, sabe? Elas não cortam o eixo x. Ah, mas como é que eu vou conhecer isso? Bem tranquilo. Você vai tentar fazer a técnica da soma e do produto e não vai conseguir achar as duas raízes. Aí vai fazer o Bhaskara, aí o delta vai dar negativo. Você pode assistir essa explicação, né, na aula Equações de segundo grau, tá? Ah, e como é que eu faço o gráfico se as raízes não forem reais? Não tem problema. Aí você usa só o vértice. Vamos supor que o vértice deu aqui em cima e a boquinha para cima. Beleza, você tem o vértice, você faz o desenho dela, sem as raízes. Entende? Isso pode acontecer em alguns casos. Vamos fazer mais um gráficozinho? Vamos lá? Mais um gráficozinho para a gente fazer, tá? O esboço aqui, ó. É menos x quadrado mais 4x. Ó, só associa, tá? O a é esse menos 1 aqui, não aparece, mas é 1 aqui, tá? Então é menos 1x quadrado. O b é esse 4. E o c é o númerozinho que está somando. Como não aparece aqui, é porque é 0, tá? Então o a é 1, o b é 4 e o c é 0, tá? Então o vértice, eu dei uma agilizada aqui pra gente, né? X do vértice menos b sobre 2a. Como o b é 4, ó, então menos 4 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 4 dividido por menos 2 dá mais 2. Qual técnica que eu vou usar para achar o y do vértice? Aquela mais rapidinha, né? Ó, tu pega o valor do x do vértice, que é 2, substitui na função ali, ó. Então, menos, veja, esse menos ele fica fora do parênteses aqui, tá? Menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2. Isso aqui dá menos 4, porque o menos está fora do parênteses. Então, menos 4 mais 8 é 4. Então, o vértice tem coordenadas 2 e 4. Então, vamos marcar aqui, ó. 2, 1, 2, 3 e 4. 2 e 4. Tá aqui o vértice. A boquinha da parábola é para onde? Para baixo, né? Ela vai ter um ponto de máxima, essa função. Por que a boquinha é para baixo? Porque o a é negativo. O a é menos 1, tá vendo? Bom, agora eu vou achar as raízes. Basta igualar a 0. Então eu peguei o menos x quadrado mais 4x e fiz igual a 0. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque eu não gosto de resolver a equação de segundo grau com a negativo. Quando eu igualei a 0, isso aqui virou uma equação. Aí não tem problema multiplicar por menos 1. Aí fica x quadrado menos 4x igual a 0, tá? Bom, isso a gente viu bastante na aula Equações de segundo grau, não é isso? Bom, agora eu quero dois números que a soma é 4, ou seja, o b com o sinal trocado, 4, e o produto é a vezes c. 1 vezes 0, 0. Né? O c é 0, tá vendo? Ó? Então, dois números que somando dá 4 e multiplicando dá 0 são 0 e 4. Aí, ó. 0 e 4. Então, o x' pode ser o 0. Isso aqui, na verdade, tanto faz, tá? Quem é o x', quem é o x duas linhas. As raízes são 0 e 4. Tem que dividir pelo a, que é 1. Né? Então, vai dar 0 e 4. Se você resolver a equação assim, ó. Aqui, ó. Essa aqui, essa primeira. Você vai achar 0 e menos 4. Só que vai ter que dividir pelo a no final, que é menos 1. Vai dar 0 e 4 do mesmo jeito. Se fizer por Bhaskara também, tá? Então as raízes são 0 e 4. Raiz é onde corta o eixo x. Aqui, ó. No 0, ó, 2 e aqui no 4. Beleza? Então a nossa parabolazinha vai ter esse desenho que você tá vendo aqui, ó. Aqui o vértice dela, que ela vai começar a descer, né? Bem bonitinho, com a boquinha para baixo, tudo certinho, né? Então esse aqui, ó, seria o ponto de máximo dela. Ponto 2 e 4 é o vértice, é o ponto de máximo. Viu como é rápido de fazer o esboço do gráfico? Então é muito importante que você conheça isso aqui, tá? Saiba achar o vértice e as raízes. Sim, mais da metade das questões de vestibular
frouxo você resolve com esse conhecimento aqui, tá bom? A questãozinha contextualizada, estilo vestibular, estilo Enem, né? Vamos lá, amiguinho. O lucro L de uma empresa em milhares de reais, olha bem, hein? Essa informação já começa sendo muito importante. O lucro L de uma empresa em milhares de reais. O que é o L? O lucro em milhares de reais, ok? É expresso pela função de segundo grau, L igual a menos x quadrado mais 10x mais 40, ok? Em que x representa a quantidade fabricada e vendida de determinado produto. Outra informação importantíssima, x representa a quantidade fabricada e vendida de determinado produto. Via de regra, as questões vão ter essas informações para você, tá? O que significa esse L, o que significa esse x, tá bom? L é o lucro em milhares de reais, x é a quantidade fabricada e vendida, beleza? Tá, determine. O valor do lucro máximo obtido pela empresa. Veja bem, né? Lucro máximo. Ô professor, valor máximo. Por que valor máximo? Por que não falou valor mínimo? Lucro mínimo. Olha só. O A é negativo, menos 1. Isso quer dizer que a boquinha da parábola é para baixo. E se a boquinha é para baixo, ela vai ter um ponto de máximo. Pois é. E onde é que será que fica esse ponto de máximo? Hein? Onde que fica o valor máximo da função de segundo grau? Nas coordenadas do vértice. É isso que a gente tem que encontrar. Toda vez que a questão falar em valor mínimo ou máximo, está falando em vértice. Aí você só precisa definir isso, mais nada. Então olha aqui, ó, alternativa A, o valor do lucro máximo obtido pela empresa. Vamos lá? Então vamos calcular as coordenadas do nosso querido vértice, tá? Vértice. Bem bonitinho aqui, ó. X do vértice, qual é a fórmula? Tem que saber de cabeça, hein? Decorar isso aqui legal. Menos B sobre 2A. Então, x do vértice, ó, o A, você está vendo que é menos 1, o B é 10 e o C é 40, né? Então, vai ficar menos B, ou seja, menos 10, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. O x do vértice é 5. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5. Para achar o y do vértice, eu vou substituir o 5 na função, tá? Não vou usar menos delta sobre 4A, mas poderia ser. Então, o y vértice, eu vou pegar esse 5 aqui e colocar ali, ó, menos 5 ao quadrado, ó, esse menos fica fora do parênteses, tá vendo? Mais 10 vezes 5 mais 40. Beleza? Ó, isso aqui dá menos 25, tá? 5 ao quadrado é 25, com esse menos na frente, menos 25. Então, menos 25 mais 50 mais 40. 50 mais 40 é 90. 90 tirando 25 dá 65. Não é isso? Então, o y vértice é 65. Tá, agora o que significa cada uma dessas duas coisas nessa questão? Porque isso aqui é uma questão contextualizada, entende? Ela é contextualizada, então você tem que interpretar também, né? Ó, o x do vértice deu 5, o y do vértice deu 65. Se eu fizer um gráfico, né, uma noção aqui, um esboço bem rapidinho do gráfico, eu nem preciso das raízes aqui, tá? Ó, aqui é o x, aqui é o L, que é o lucro, né? Ó, o L tá no lugar do y, né? Então, x e L, certo? O vértice é o ponto 5, vamos marcar o 5 como sendo aqui, o 65 como sendo aqui, tá? Tá fora de escala, mas não tem problema. A boquinha dessa parábola é para onde? Para baixo, por quê? Porque o A é negativo. Olha o desenho dela, bem bonitinho aqui para você, né? Agora, vamos analisar aqui, o que quer dizer o x? Lembra que eu comentei? Vamos rever, o que significa o x? Ó, x representa a quantidade fabricada e vendida de determinado produto. Então, o que é o 5? O 5 quer dizer, foram fabricados e vendidos 5 unidades. O que é o L? O lucro L em milhares de reais. Ei, esse 65, na verdade, significa 65 mil reais, entende? Ó, é o lucro L em milhares de reais, ó. Tá vendo? Ó, tá escrito lá, ó, milhares de reais. Então, são 65 mil reais, ok? Então, vamos ver a pergunta agora. O valor do lucro máximo obtido pela empresa? 65 mil é a resposta da alternativa A. Ó, resposta, 65 mil reais. Vamos ver a pergunta B agora? A quantidade de produtos que devem ser fabricados e vendidos para que
para se obter o lucro máximo? Bom, para eu obter o lucro máximo, que é de 65 mil reais, eu tenho que fabricar e vender 5 unidades, né? Então a quantidade é 5, certo? Então resposta, 5 unidades devem ser fabricadas e vendidas para gerar esse lucro máximo de 65 mil reais. Legal, né? Então essas questões aqui, ó, elas são extremamente comuns nos vestibulares e no Enem, tá bom? Mais uma questãozinha contextualizada. Preocupados com o lucro da empresa VXY, os gestores contrataram um matemático para modelar o custo de produção de um de seus produtos. O modelo criado pelo matemático segue a seguinte lei: C igual a 15 mil menos 250n mais n quadrado. Percebeu que está fora de ordem isso aqui? Pois é, o normal na função de segundo grau é essa aqui, ó. Por isso que eu arrumei. N quadrado menos 250n mais 15 mil, que é o que a gente está acostumado a fazer, né? Agora a parte importante, ó, onde C representa o custo em reais para se produzirem N unidades. Então N é o número de unidades e C é o custo, tá bom? Tá. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Percebe que ele falou em valor mínimo, custo mínimo? Sabe por que ele falou em valor mínimo? Porque o A é positivo, o A é 1n ao quadrado. E se o A é positivo, a boquinha é para cima. E se a boquinha da parábola é para cima, ela vai ter um ponto de mínimo. Por isso que ele falou em custo mínimo, tá? Então vamos lá? Quando fala em valor máximo ou quando fala em valor mínimo, não importa pra gente aqui nesse momento, né? São as coordenadas do vértice. Em ambos os casos é a mesma coisa. A fórmula do vértice menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a, ela funciona para os dois casos, com a boquinha para cima ou para baixo. Vai dar o vértice da parábola, entende? Então, ó, x do vértice menos b sobre 2a. Então, quem é o b? O b é o menos 250, então aqui vai ficar 250 sobre 2 vezes o a, que é 1. 250 dividido por 2, dá quanto? 125. Como é que você vai fazer o y do vértice? Você vai pegar o 125 e jogar ali. Então, 125 ao quadrado menos 250 vezes 125 mais 15 mil. Né? Aí você vai achar o y do vértice. Mas sabe uma coisa? Eu não vou terminar essa conta. Tá? Por quê, professor? Porque não precisa. A não ser que precisasse, né? Mas não precisa, não vou terminar. Olha só o que ele pergunta. Ó, o que é o N? O número de unidades do produto. O que é o C? O custo. Como é que é a pergunta? A pergunta é qual é o valor do custo mínimo? Ou a pergunta é o número de unidades que devem ser fabricadas para ter o custo mínimo? Vamos ver? Ó a pergunta. Quantas unidades deverão ser produzidas para se obter o custo mínimo? Então, se a pergunta é essa, a pergunta é o x do vértice e não o y do vértice. Ó, são 125 unidades. O x do vértice está sempre associado com isso aqui, ó, no caso aqui o n. E o y do vértice com essa letrinha aqui, que no caso aqui é o c. Né? Agora, se ele estivesse pedindo assim, qual o valor do custo mínimo? Aí eu teria que terminar essa conta para achar o y do vértice, tá bom? Então a alternativa correta aqui nessa questão é a alternativa B, 125 unidades. Lembra que é uma parábola, ó, com a boquinha para cima, né? Porque o A é positivo. E aqui o x do vértice, ó, deu 125, né? Uma questãozinha diferente, hein? Olha só, uma bola é chutada a partir do solo e sua trajetória obedece à função h igual a menos t quadrado mais 8t, em que h representa a altura em metros que a bola atinge e t representa o tempo em segundos de permanência no ar. Entendeu? O h é a altura em metros da bola, o t é o tempo de permanência no ar. Tá bom? Olha que legal a pergunta. Determine o instante em que a bola atinge a altura 12 metros durante a descida. Ah, professor, não entendi nada. Então, isso aqui é uma função, né? Ó, aqui tem o t e aqui tem o h, né? O que ele está me dizendo aqui na pergunta? Ó, ele está pedindo, né? Um instante em que a bola atinge a altura 12 metros. Ele está dizendo que ele quer saber o tempo em que a bola atinge a altura 12 metros. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que colocar o 12 no lugar do h, né? Se ele me pedisse assim, ó, qual é a altura no instante 1 segundo?
eu ia colocar 1 no lugar do T e fazer a conta para ver a altura. Não, ele me deu o H. Ele está dizendo a altura é 12 metros, né? Aí eu tenho que colocar o 12 no lugar do H e fazer a conta. Não é isso? Bem simples assim, tá? Então o H é igual a 12 metros. Vamos substituir ali, então? 12 igual a menos t ao quadrado mais 8t. Traz para cá. Esse menos t quadrado vem positivo aqui para o lado esquerdo, né? O 8t vem negativo. O 12 não mudou de lado. Então deu uma equação de segundo grau. Quantas raízes tem? 2, né? Vamos encontrar? Nem sempre elas são reais, né? Mas tem 2. Ó, a soma tem que ser o b com o sinal trocado, 8. E o produto a vezes c, ou seja, 12. Antes de eu terminar, antes que eu esqueça, vai ali agora e clica no joinha pra gente, para dar uma ajuda pra gente continuar produzindo vídeos legais pra vocês, tá? Não custa nada fazer isso. Vai lá agora, vai. Clica no joinha ali, vai. Tá. Soma 8, produto 12. Bom, dois números que somando dá 8 e multiplicando dá 12 são 2 e 6, né? 2 e 6, ó. 2 e 6. Então o x' é 2 e o x duas linhas é 6. Pode ser assim. Divide pelo a no final. Ah, professor, mas você encontrou duas respostas. Evidente, é uma parábola. Vamos fazer um desenho pra gente aqui? Bem bonitinho, né? Ó, aqui é um instante t em segundos. Aqui é a altura da bola em metros, tá bom? Então eu achei duas respostas. Eu achei que a altura 12 ocorre no instante 2 e no instante 6. Então, são 2 pontos. Aqui e aqui. Aí você vai dizer, mas não entendi nada, como é que pode isso? Claro, é uma parábola, olha o desenho dela aqui, ó. Olha o que a bola vai fazer. Mas é isso. Se ele tivesse pedindo pra gente a altura máxima da bola, eu não ia fazer conta nenhuma dessa, eu ia achar o vértice, não é? Eu ia achar o vértice. Mas não é isso que ele está pedindo, a altura máxima da bola. Não. Olha a pergunta dele. Determine um instante em que a bola atinge a altura 12 metros durante a descida. Tá vendo, ó? Tem dois momentos que ela passa pela altura 12 metros. Quando ela está subindo, isso ocorre num instante 2 segundos, quando ela está subindo. Aí ela chegou na altura máxima, começou a descer. E então, durante a descida, ela vai passar pela altura 12 metros no instante 6 segundos. E essa é a resposta final da questão. Legal, né? Bem diferente. Então a resposta final, 6 segundos. Beleza?